Olá, bem-vindos a mais um AgroConecta. Essa ação, feita conjuntamente com o curso de mestrado e doutorado em agronegócio sustentável e os cursos de graduação de agronomia e também de jornalismo, publicidade e propaganda, que a gente chama de curso de comunicação aqui para abreviar, na Uniderp. E hoje nós vamos falar de um assunto bem melado e picante. Nós vamos falar de apicultura. E temos junto aqui com a gente uma das pessoas que mais trabalha a longo tempo com apicultura no estado, ensinando um monte de gente, que é a professora Eloti Schleder. Bem-vinda, professora. Boa tarde, muito obrigada. É uma honra estar aqui, me sinto muito feliz e principalmente falando desse assunto maravilhoso que é a apicultura. É uma honra para nós, né? Poder gravar e deixar guardada aqui essas informações para a posteridade. E a professora Eloti, ela é agrônoma. Ela formou na Universidade de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. E ela fez o mestrado, ela é da primeira turma do outro mestrado doutorado que a gente tem. Antigamente era só mestrado, que é o MDR, que é o mestrado em desenvolvimento regional, né, professora? Trabalhando com apicultura na época também. Já trabalhava com apicultura, no mestrado. Não, mas trabalhava na Sempre Uniderp, trabalhou. né? Sempre Sim. com apicultura. Né? Mas o mestrado meu não foi na área da apicultura. Tá. Né? E a professora trabalha, ela dá aula já há anos, ela na agronomia desde 1997. E o que trouxe ela aqui foi isso. Conta um pouquinho dessa história para a gente, professora. Então, assim, eu já trabalhava com apicultura, né, e eu dava aula no Joaquim Murtinho, e lá a gente tinha as áreas diversificadas, e uma delas era apicultura. Daí eu fui convidada em 1994, quando abriu o curso de agronomia e biologia, eles tinham a semana agronômica, a semana da biologia. E daí, nessa semana, eu fui convidada para dar um mini curso de apicultura, né, tanto para agronomia como para a biologia. Daí, em 1995, repetiram a dose porque gostaram muito, né? Daí os alunos que entraram queriam e nem todos tinham conseguido fazer o mini curso, né? Daí, em 1996, daí eu fui chamada, né, como professora do curso de agronomia. E estou desde 1996. Mas vamos dizer assim, a parte de apicultura, ela começou a se estabelecer na Uniderp em 1997, porque daí os cursos de agronomia, veterinária e biologia tinham essa disciplina, né, na grade curricular, né, na matriz curricular deles. E daí, em 1997, a gente conseguiu montar o nosso apiário lá na Fazenda Escola, né, justo por conta de ser o apoio aí para as aulas práticas dos cursos da medicina veterinária, agronomia e biologia. E teve aluno nosso, egresso, né, que o curso de agronomia veterinária, acho que foi no começo do ano 96, 97, e aluno desde aquela época, hoje é parceiro. Hoje é nosso parceiro. Na apicultura no estado todo do Brasil. Então, né? O Gustavo Bijos, né, ele foi nosso parceiro na apicultura desde estudante. Né? Então, quando ele estava ainda cursando, e ele ficou tão entusiasmado que ele já foi para Santa Catarina fazer cursos, e ele foi e continua sendo um grande colaborador nosso. Né? Já deu ideia, vou trazer ele aqui para falar do nosso aspecto econômico aqui. Excelente, excelente. Uhum. Bom, professor, então vamos mostrar então para os nossos telespectadores aqui, nossa audiência, o que é apicultura? Isso, muito boa essa pergunta, Marcos. Porque tem assim, as pessoas acham que todas as abelhas fazem parte da apicultura. Não. As abelhas apis mellíferas, que são as abelhas com ferrão, então essas sim faz parte da apicultura. Nós temos nativas aqui no Brasil, né, as abelhas sem ferrão, que são os meliponíneos, né? Então é a parte da meliponicultura. Então a gente tem que, apesar de que produzem mel, né, elas têm produtos semelhantes como a própolis, mas cada uma com as suas qualidades e composição, o mel também,
mas elas são um grupo à parte porque elas pertencem, né, aos meliponíneos, e não a apis mellifera, que é a apicultura, que é a abelha com ferrão. Que é a Então, abelha europeia ou europeizada, né, que o pessoal fala. europeia, africana, africanizada, que na realidade nós não temos mais assim abelhas puras europeias, né? A gente tem as abelhas africanizadas, porque como nós tínhamos aqui, elas são, como é que vieram introduzidas da Europa, né? Então, europeias, e depois, como elas estavam tendo problemas com doenças, tudo se trouxe as abelhas africanas para fazer um estudo, que elas são mais produtivas, elas são mais saudáveis, elas não ficam doentes com facilidade. E daí, como houve esse cruzamento, então hoje a gente tem as abelhas africanizadas. Eu até vou perguntar um pouquinho mais da melipona, mas antes, para a gente falar um pouco mais da africanizada, é a história que a africana, né, era mais agressiva, e a europeia Sim. não era agressiva? Não. Apesar de Até ter que, ferrão. apesar de ter ferrão, mas ela é assim, elas são poucos defensivas, né? E as africanas é da parte da genética delas ser muito, muito defensivas, né? E tanto assim que tem colmeias mais defensivas e tem outras menos defensivas, né? Dependendo do potencial genético de cada uma, né? Se ela tem uma rainha que ela tem o mesmo o zangão com potencial genético mais defensivo, daí ela vai ser mais defensiva, né? Mas Ele em que passa a compensação elas são genética. muito produtivas, né? E aí, então, voltando para falar um pouquinho mais das meliponas, meliponicultura, que aí é aquela diferença que pouca gente ainda sabe, que no Brasil sempre teve suas abelhas, né? Chamadas de abelha sem ferrão, é isso, professora? Sim, então, qual que é a isso. diferença delas para a africanizada, Então, europeia as africanizada? abelhas sem ferrão são mais de 300 espécies que nós temos no Brasil. Então, a gente mais conhece assim, a jataí, né? A limão. Então, são mais de 300 espécies e elas estão, hoje, graças a assim, alguns pesquisadores, né? Inclusive o pessoal aqui da Agraer tem um projeto interessante, né? Que estão defendendo essas abelhas, criando, porque elas são facílimas de criar, você pode criar até no apartamento, e devido às queimadas, devido, né, aos desmatamentos, então elas estão ficando com poucos habitats, né? E elas são extremamente importantes, porque além de toda essa parte da polinização, né, do equilíbrio, elas são produtoras de méis muito mas assim, muito com potencial medicinal, além de para alimentação. Culinário, né? E também a própolis, né, que elas produzem também. Então a gente tem que preservar e conhecer. A gente está tendo agora uma atenção maior, né? As pessoas têm, acho que algumas pessoas aqui do Mato Grosso do Sul que acho que até em Campo Grande, que estão fazendo trabalhos para as pessoas poderem identificar. Identificar, né? E tem um risco, né? As pessoas acham que é mosquito. A senhora tinha falado uma vez em aula, e mata elas com um inseticida, é isso mesmo? Isso, porque tem umas são muito pequenininhas, né? Tem uma mirim, que é pequenininha, né? Daí tem várias, assim. E às vezes elas pensam assim, a abelha é a apis mellifera, abelha com ferrão. As outras não são abelhas, elas são abelhas, só que elas, né? Elas são os meliponíneos sem ferrão, e assim, muitos matam, né? E elas gostam de abrigos bem surreais, né? No muro, no buraco de cantinho, portão, no buraco do portão, numa embaixo do piso. porta. Então, e daí, como a pessoa não conhece, acaba, né, eliminando. E é um fator muito importante, né? É, isso mesmo. E aí, professora, nós comemos muito mel? Você tem ideia? Aqui no Mato Grosso do Sul, uma ideia geral, assim. Olha, na realidade, no Brasil se come muito pouco mel, né? Mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina são os estados que mais comem, né? Que mais as pessoas utilizam o mel como alimento. Que a maior parte do Brasil, quando se fala assim, mel,
Ah, não, eu não estou gripada, né? Então, se está gripada, daí vai comer mel, vai fazer um chá fazer com um mel, remédio, que é o né? remédio, mas para remédio. Mas, na realidade, o mel é um alimento extremamente saudável e necessário, né? Substitui muito, muito, muito bem as geleias, né? Eu, como fui criado no Rio Grande do Sul, eu nunca vi o meu café da manhã sem mel. E os meus filhos têm esse hábito também. O café da manhã sem mel não existe, né? Então, isso é uma questão de hábito, Sim. que a gente pode, né, tá informando as pessoas para colocarem o mel como parte dos seus alimentos, aí, né? Principalmente o café da manhã. Os outros produtos da indústria da apicultura, a gente, lógico, não é só o mel. Não. Acho que o brasileiro, ele nesse meio, ele, em segundo lugar, ele deve falar muito da própolis. A senhora pode falar dos outros produtos, inclusive da própolis? Então, assim, os principais, né, é o mel, a própolis, né, a geleia real, o pólen, na realidade, são as abelhas que coletam e daí, então, a gente retira da colmeia, né, tem todo um processo, mas então o pólen não são elas que produzem, elas coletam e então quando você compra na farmácia ou no mercado o pólen, né, é um produto, a gente chama um produto apícola, mas não que foi produzido por Veio elas. das flores, né? São das flores. Então elas produzem o mel, a própolis, a geleia real e a apitoxina, que é uma coisa que também no Brasil não se tem muito esse uso, né? E ele é extremamente importante. É o veneno da abelha, a apitoxina. É o veneno da abelha, que é a apitoxina, né? Então, para tratamento de artrite, artrose, né? E aqui no Brasil não se tem muito essa cultura de usar, né? Em relação a própolis, né? A gente tem vários tipos de própolis. E aqui no Mato Grosso do Sul, toda a região centro-oeste, nós produzimos uma própolis muito importante, que é a própolis verde, né? Que ela tem um potencial muito, assim, muito, mas maior, né? Farmacológico. Farmacológico do que... Né? E a própolis, ela pode ser usada sempre, né? Ela é antibacteriana, antifúngica, antiviral, né? Então, você pode usar uma dosagem né, diariamente, como um suplemento para você. Diz que é cicatrizante também? Ela é né? cicatrizante, né? E anti-inflamatório, então isso é muito importante, né? E, assim, existem outras própolis, como a própolis vermelha, que é muito importante, mas ela não é produzida aqui na nossa região, né? Então, aqui a gente tem mais a própolis verde e a própolis marrom, né? Aí tem várias tonalidades, dependendo da resina que a planta vai buscar. Né? A abelha, ela pega na flor? Onde que ela pega? Então, ó, na flor, ela pega o pólen e o néctar, né? Okay. Algumas pétalas, algumas flores também têm a resina, mas elas buscam mais a resina, assim, nos brotinhos novos da planta, né? Nas folhas, nos raminhos. Então, dependendo da onde que cada planta, ela vai... No caule, talvez, no né? caule. Cada planta vai ter um local onde essa resina ela produz mais. E elas vão usar na colmeia para proteção, para desinfecção. Então, elas desinfectam toda a colmeia. O ambiente lá é extremamente puro, nada se reproduz lá dentro por conta da própolis, né? Inclusive, então é uma defesa química tirada da natureza. Da natureza. É a fitoquímica da abelha. Ela vai lá na planta, tira e faz a... Porque ela sela, né, os buracos. Tudo, né? Ela sela os buracos. Ela, como dizer assim, entre aspas, né? Ela pinta toda a colmeia. Então, se você colocar uma colmeia nova lá para elas, dali uns tempos vocês vão lá, ela está toda marrom, né? Porque ela já impermeabilizou tudo com própolis já, né? Então isso é muito importante. Né? Se para esse ambiente é tão puro, né?
combate todos os micro-organismos, então para nós é importante o uso. Olha que legal, então a gente tem o mel, alimento farmacológico, né, como medicamento. A própolis, eu quero voltar na apitoxina, porque, como a senhora falou, o brasileiro não usa muito, né? Não. E como extraem e como que usa? Como que é? Para que serve? Então a toxina é o veneno da abelha, quando você leva uma ferroada, né, então você já está remediado. Já dá uma dose, tanto que em alguns países o tratamento é assim, pega a abelha e vai ferroando nas... Em vez de acupuntura, apicultura. Né? Então, né, a apitoxina. Então o que que faz? Ela vai ferroando, principalmente joelho, coisa assim, onde tem artrite, onde tem a né? inflamação. Artrose, artrose, né? Então, isso é uma especialização. Vamos supor assim, o mel, você seria o ensino médio. A própolis, você já tem que ter uma especialização. E a apitoxina é como se fosse a nível de doutorado, né? Porque a maneira de extrair, né? Tem várias maneiras, mas uma maneira, porque não pode matar a abelha, né? E quando ela ferroa, ela morre. Ela morre. Né? Então, eles colocam uma placa de vidro, e essa placa de vidro, ela é eletrizada. Então, a abelha, para entrar na colmeia, ela tem o pouso dela. Então, na hora que ela pousa ali, ela leva um choque. E ataca a placa. E ela ataca a placa. E daí, então, em contato com o ar, ele vira pó. E daí ele já liofiliza ali na hora? Ali, e daí vai coletando. Né? Alguém vem raspa depois e pega. Daí tem todo um procedimento para fazer. E daí isso que vai ser usado depois, então, na forma de as pessoas injetam, aí depois ele é preparado, injetável nos locais de doi. Que legal, professora. Mais uma coisa, então, ou seja, você até o zumbido da abelha você aproveita, né? Sim. Sem contar que a cera de abelha é utilizada para fazer sabonete, vela, né? Vela, né? A parte de maquiagem, batom, né? Porque ela é muito hidratante, então se usa muito, né? A cera. A cera é um dos produtos bem interessante também. E aí, professora, a gente estava conversando aqui antes de entrar. Bom, tudo que nós produzimos, ele tem valor econômico, né? Quem mexe com a apicultura não vai, além de gostar da abelha, mas pode ser uma forma de viver, para pagar as contas. Mas nós temos guerra comercial, né? Temos mel, que nem é de alta qualidade, e invade o mercado brasileiro. O que a senhora tem de informação para passar para a gente? Então, assim, quando vocês forem comprar um mel, né, sempre olhe o rótulo. Todo mel ele tem um rótulo e ali ele vai ter o selo. Se é CIF, né, quando é com o selo de inspeção federal, se, né, estadual, ou SIM, que é municipal. Se não tiver esse selo, gente, nem federal, nem municipal, nem estadual, não compre. Porque há muita falsificação, né? Mesmo aqui no estado, há pouco tempo foi, né, foi preso uma pessoa que estava falsificando mel. O que é açúcar, melado? Melado, açúcar. Daí, assim, sempre tem aquela coisa, como é que eu sei se o mel é puro, né? Tá, daí pergunta assim, o mel açucara? Não, o mel cristaliza. Tá? Então, o mel puro, ele cristaliza. O que é isso? Começa, então, os cristais, porque ali tem grão de pólen, e o açúcar, então, começa... Né, vai perdendo água, ele vai ficando sólido. Isso. E daí, o que acontece? Ele vai, então, precipitando de cima para baixo. Isso então, a primeira camada que vai endurecendo embaixo. Ele vai descendo, né? Quando é falsificado, forma aquela, como é que eu vou dizer, aquele depósito, né? Aquele sedimento no fundo no frasco. Então, né? Quando você olhar lá e tiver embaixo duro, em cima não, esse é falsificado. Ou ao contrário, é o que acontece. Tem testes também, mas assim, visual, porque muita gente, esse mel não presta porque ele cristalizou. Achou não, que açucarou, esse é um processo normal. Principalmente assim, se você guarda na geladeira, no período frio, né?
Agora, na época quente, ele não vai acontecer isso, nunca, né? Sempre mais no frio. E que a gente estava falando também assim, as nossas abelhas, apis mellíferas, elas são extremamente saudáveis. Nós não usamos antibióticos, porque elas Não têm, adoecem não facilmente. adoecem facilmente e elas têm um comportamento higiênico muito desenvolvido, que é assim, qualquer coisa que morreu dentro da colmeia, elas limpam, tiram, né? Elas, como tem aquele ácaro da varroa, Varroa. elas mesmas, uma tira da outra, né? Então elas têm um comportamento higiênico muito bom. Mas na Europa, na Ásia, em alguns outros continentes aí, as abelhas são muito doentes, né? Tanto que as apis africanizadas vieram para cá por conta que as nossas eram europeias e estavam ficando doentes. Então, eles dão muito antibióticos para elas. Elas tomam, né? Tomam antibiótico sempre. E isso fica resíduos no mel, né? Então, para exportação, tem toda uma legislação. Então, às vezes, vocês compram mel importado, né? Aí do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, de países mais perto, né? E aí, nem sempre esse mel a gente pode, né? Ele não passou por uma Não inspeção, então passou por uma passa por debaixo inspeção, da né? Tem que cerca. ver, né? Como é que pode, né? Então tem que ter muito cuidado. Nosso mel o brasileiro é muito bom. Então a hora que vai comprar se é um mel importado, procura ver mesmo a origem, como é que é, se ele está dentro da legislação, né? Porque às E se ele vezes passou de contrabando ou não passou pela fiscalização, ele pode trazer doença para nós, né? pode trazer doença. Ele pode trazer, Porque inserir uma doença que não existia, que pode É. trazer Então nessa entra brincadeira. muito material aqui no Brasil, ali pela Foz do Iguaçu, por aqueles, né? Então, assim, como a gente tem, nosso Brasil tem Fronteira uma muito grande, né? fronteira muito grande, então é fácil de vir de outros países e às vezes vem com um preço bem melhor, né? E Não daí, passou por inspeção, não tem um custo de produção, né? E às vezes é batizado, você só vai saber se é, fazer análise, né? né? E para isso o serviço de inspeção faria para nós. Ele faria análise, não deixaria ele entrar, né? Pois é. Tá certo. Bom, temos bastante coisa, mas vamos lá, professora. Ah. Esse trabalho que a professora faz, que está fazendo aqui, ensinando as coisas certas, já existe, voltando lá naquele começo que a senhora falou, que deu o primeiro curso lá em 1994, então desde 1997, por causa dessa expertise, a senhora está na universidade. Então é um dos projetos de extensão que tem na universidade mais antigos, Acho que né? Se não o mais antigo. sim. E aí, fala um pouco dessa experiência da extensão, o que é esse projeto de extensão de apicultura? Então, esse projeto de extensão de apicultura é um projeto muito interessante, né, que sempre teve apoio da professora Rose, graças a ela, né, e então a gente, como nós tínhamos temos até hoje lá na Fazenda Escola o apiário, então fazia as análises de mel, análise de própolis, né, então a análise microbiológica, físico-química desses produtos. E para isso a gente tinha, então, os alunos de iniciação científica, né? E depois o projeto foi se estabelecendo, né? E a gente ficou com esse projeto de extensão, mais era a biologia, mais a agronomia, né? Alguns a veterinária. E quando a gente entrou na pandemia, a gente começou a fazer os encontros online. E foi muito bom. Nós aumentou o nosso leque de acadêmicos. Então, a gente tinha bastante, e daí quem nos deu uma mão muito grande foi a professora Amanda, que era coordenadora da farmácia. Daí, então, os alunos da farmácia, da biomedicina, né? Daí, então, foi ficou mais conhecido. Ampliou o leque. Abriu um leque. E também porque a gente ficava mais nas agrárias. E nesse período a gente veio aqui para Ceará, né? Daí, então, teve Expandiu. mais esses outros cursos aí. Ganha de um lado, né? Você consegue atingir um público maior, mas não contempla a outra parte, que é pôr a mão na massa, né? Pois Ir é. lá no apiário. Aí acabou a pandemia, já pôde ter essa... Naquele período a gente não foi no apiário. Hoje sim, né? A gente vai, sempre faz pelo menos uma por semestre a gente vai.
E essa extensão, ela gera produtos, né? Produtos Sim, acadêmicos. Que tipo sim. que a senhora pode falar para a gente? Olha, a gente já teve, eu não sei dizer, mas a Rose vai poder dizer melhor pelo seguinte, a quantidade de TCC, né, da graduação, tanto da biologia como da agronomia, em relação a própolis, ao mel, é uma quantidade muito grande, né? E hoje a gente tem também alunos do mestrado, né? Que estão gerando Que estão produtos de gerando mestrado e produtos do doutorado. mestrado e Nós vamos doutorado. chamar a professora Rose aqui e Hum. ela vai falar um pouco de uma certa pasta de dente feita com própolis, não é isso? Nossa, e muito mais outros produtos, né? Vamos falar sim. Então, eu sou pessoa do campo, né? É, Então, lá para coletar as coisas, tudo, né? E a professora Rose é aquela, dos né, frascos que no faz aí laboratório. esse produto bruto lá do campo se transformar em N coisas, né? Vamos lá. Bom, professora, nós chegamos no momento que são os minutos finais e a gente tem o nosso quadro de mito ou verdade. E aí? E aí, lógico, né? No universo dos mitos e das verdades, eu vou trazer aqui um que nós conversamos antes. O mel estraga? Então, vamos lá. Bem, na realidade, né, se for se ver o histórico do mel, desde quando, né, se tem registro na humanidade do mel, ele não estraga, porque tem mel que tem mais de 5.000 anos e eles estão, né, com as suas qualidades totalmente normais, né? Mas aí, isso era um processo, né, que de 5.000 anos a gente nem sabe como que eles coletavam esse mel, né? Hoje em dia, o que que nós temos? Nós temos um ar mais poluído, uma água mais poluída, e a qualidade começa lá no campo. Como que você coletou, né, esse mel? Essas abelhas estavam recebendo uma água pura, né? Porque às vezes o que que acontece? A abelha, ela precisa de água. E se você não tem uma água potável, ela vai pegar água no coxo dos animais, vai pegar água, né? Então, daí, esse mel, ele pode ter alguma contaminação nesse caso. Mas, normalmente, quem é apicultor sério, ele dá todas as condições para a abelha, e desde depois do processamento, né? Então, a parte da centrifugação, a parte, então, da embalagem, tudo. Então, nesse contexto, ele vai ser puro, né? E não vai estragar. Né? Se ele estragar, é porque alguma parte nesse processo aí, né, Houve a falhou. contaminação. Uhum. Então, na embalagem pode estar falado, ó, válido até tal dia. Quer dizer, se ele já chegou contaminado, ele já está contaminado, não tem validade nenhuma, né? Não tem Então, validade. se ele tiver colhido lá como os egípcios faziam, ou antes até, nós temos mel de 5.000 anos, eles fizeram todo esse cuidado, não só de colher de uma colmeia de qualidade, como também o manuseio até ele chegar nos dias de hoje. Ou seja, se ele não tiver no processo contaminação, ele não vai estragar. Não vai estragar. Então, de novo, depende. Se tiver manuseio errado, ele vai estragar. Então, mas ele não é daí um mel para como ser você está consumido. usando, né? Aí tem frasco fechadinho, aquele, né? Agora tem aquele frasco aberto. Você coloca uma faca lá dentro, depois, né? A durabilidade vai diminuir. É uma colher, né? Então, depende aí de como que você está manuseando esse mel, né? Come com a colher, enfia lá dentro. Aí vai. Então. É terrível. Ó, professora, muito bom. Eu quero agradecer mesmo de coração. Passa muito rápido, 30 minutos, a gente nem vê. Tanta coisa que eu queria perguntar, mas fica já. Esse é um assunto... Venham fazer o curso de extensão. Aí já faço as perguntas. Muito obrigado, professora Elotiva. Foi uma satisfação muito grande em ter aqui a senhora para poder falar, nesse pouco tempo que a gente tem, sobre a sua experiência. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muito, muito mesmo. Apicultura a gente quer falar horas sem parar, né? Então, isso é muito importante. Então, leiam sobre apicultura, estudem, né, sobre apicultura. Venham participar do nosso curso, nas quintas-feiras,
das 10h30 às 11h30, na sala 311, no bloco 3. Então, todos que quiserem participar de qualquer curso, nós estamos com os braços abertos. Na Uniderp da Ceará. Da Uniderp da Ceará, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, isso mesmo. Obrigado. Obrigada.